Abra a palavra de Deus, Salmo de número 24. Você que está em casa, abra também a Bíblia, permaneça com ela aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite é o soberano Rei da Glória. Diz assim o texto: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, o Senhor é o Rei da Glória, Pai. Nós nos prostramos diante da Tua majestade. Em nós nada temos, em mim eu nada tenho para oferecer, por isso a minha esperança nessa noite, a nossa esperança é que o Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, abra os céus e fale conosco, Deus. A gente precisa desesperadamente ouvir toda a palavra que procede da boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, a maioria dos comentaristas associa esse salmo de Davi, à ocasião em que Davi levou a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, depois de cerca de 20 anos, mais ou menos, que a arca ficou longe de Israel. Eu e você sabemos que a Arca da Aliança é a presença de Deus. Representa, ali no contexto do Antigo Testamento, a presença do rei no meio do seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Josué, quando o povo de Deus atravessou o rio Jordão, de forma extraordinária, os sacerdotes iam adiante, levando a Arca da Aliança. Quando o povo de Deus derrubou as muralhas de Jericó e foram vitoriosos naquela batalha, a Arca da Aliança estava ali diante do povo. Não é assim que a gente faz? Quando nós vamos empreender algo, fazer algo para Deus, a gente ora: Senhor, que o Senhor esteja à frente. Essa é a ideia da Arca da Aliança, ali no contexto do Antigo Testamento, no meio do povo de Deus. É a presença de Deus, é a presença do Rei da Glória no meio do seu povo. Todavia, irmãos, quando os israelitas deixaram de confiar no Senhor, a Bíblia diz que os filisteus capturaram a Arca da Aliança. Depois eles se arrependeram, porque os homens que tinham contato com a presença santa e gloriosa de Deus ali na Arca da Aliança, eles eram mortos ou então feridos de temores, e os filisteus então desejaram entregar a Arca da Aliança. O fato, irmãos, resumindo aqui para a gente ir para o nosso texto, é que depois de cerca de 20 anos que a arca ficou longe de Jerusalém, antes longe do povo de Deus, Davi então finalmente levou a arca de volta para Jerusalém. E quando Davi leva a arca de volta para Jerusalém, é a ideia de que Deus está entrando na cidade, o Rei da Glória está entrando na cidade santa, e o texto lá de Samuel diz que foi uma grande alegria, houve júbilo ao som de trombetas, e é aquele texto lá que diz que Davi dançou com toda a sua força na presença de Deus. Foi esse momento, depois de tanto tempo que a arca não estava ali, mas eles finalmente entraram novamente com a arca na cidade santa, em Jerusalém, no meio do povo de Deus. Segundo
muitos estudiosos, foi para esse contexto aqui, para esse momento aqui, que Davi compôs esse salmo, que é um hino. Nós vamos dividi-lo em 3 estrofes. E mais ainda, irmãos, outra curiosidade desse hino é que os soldados israelitas, quando eles iam para uma batalha e a Arca da Aliança estava com eles e eles venciam a batalha, então na volta para casa, depois de uma grande vitória, a vitória de Deus sobre os inimigos, eles cantavam esse hino. Então o povo de Israel, eles vinham voltando para Jerusalém, cantando esse hino, e quando finalmente estavam chegando em Jerusalém, diante das portas da cidade, e aí eles cantavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eles cantavam: abram as portas, escancarem as portas, para que entre o Rei da Glória, ou seja, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. E aí eles entravam com alegria nesse momento de vitória. Alguns estudiosos dizem que esse hino era cantado nesse contexto, depois de uma vitória, enquanto eles voltavam para Jerusalém. E eu quero te convidar a olhar para esse texto, para esse hino, e nós vamos extrair daqui algumas lições para as nossas vidas. O que esse texto nos ensina acerca do Rei, acerca de Jesus e da sua vitória? Primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, na primeira estrofe desse hino, os 2 primeiros versículos, o texto fala sobre o Rei de todo o universo. Nosso Deus, Ele é o Rei de todo o universo. Veja comigo o verso 1 e o versículo 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Observe, querido irmão, que as palavras iniciais aqui são: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que tem na terra. Meu amado irmão, a terra e tudo que tem na terra pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Veja que notícia extraordinária. Significa que todas as coisas e todas as pessoas pertencem ao Senhor, e não há nenhuma exceção. Inclusive, os inimigos de Israel pertencem ao Senhor. Imagina, os judeus diante de uma batalha, diante dos seus inimigos, e eles com essa convicção aqui de que toda a terra e tudo que há na terra pertence a Deus, eles podem olhar para os seus inimigos e eles podem dizer assim: vocês pertencem ao Senhor, o Rei da Glória, o nosso Deus. Perceba que coisa extraordinária ter essa convicção. Qualquer inimigo que se levantar diante de Israel ou diante de nós, nós podemos ter essa firme convicção: é do Senhor. Pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Abraham Kuyper, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, o único soberano, não possa apontar o dedo e dizer: é meu, é meu, é meu. Meu amado irmão, tudo pertence ao nosso Deus, tudo, as rochas, as árvores, os animais, os pássaros, também todas as pessoas, inclusive os inimigos da cruz de Cristo, inclusive aqueles que perseguem a igreja de Cristo, inclusive aqueles que rejeitam o evangelho, inclusive as autoridades da terra, os reis da terra, que aparentemente parece que eles têm o domínio, o controle de todas as coisas nas mãos, todavia todos pertencem ao Senhor, o nosso Deus, o Rei da Glória. Isso tem que trazer conforto para o nosso coração. Tudo é de Deus, toda a terra e tudo o que há na terra. Agora, com que base o salmista faz essa afirmação? A terra pertence ao Senhor porque Ele a fez. Ele criou a terra. O versículo 2 deixa isso claro para nós. Ele fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Os dois verbos aqui, fundou e estabeleceu, eles se referem a aspectos distintos da obra do Senhor. O primeiro verbo aqui se refere
a uma obra passada. O Senhor fundou a terra. Ou seja, foi algo que Deus fez no passado, lá no início Ele criou. Teve um momento que Ele criou a terra, Ele criou o universo. Mas o segundo verso aqui, apesar de, na nossa tradução aqui está estabeleceu, e aqui na nossa tradução no português, traz a ideia também de algo que foi feito lá no passado. Todavia, o texto original traz a ideia de algo que Deus fez e continua fazendo. Então, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, o Senhor é rei de tudo, porque Ele criou todas as coisas, e é Ele quem continua mantendo e sustentando toda a sua criação. Meu amado, há uma corrente de pensamento chamada de deísmo, que diz que Deus ele criou o universo e deixou o universo à deriva, como alguém que dá corda em um relógio e vira as costas e deixa lá o relógio funcionando sozinho. Só que quando nós olhamos para o Salmo 24, o texto nos diz que o Criador do céu e da terra, Ele está nesse momento sustentando o universo, sustentando a sua criação. Meu amado irmão, nós cremos na interferência poderosa do nosso Deus. Nós cremos na providência divina, nós cremos em um Deus pessoal, um Deus que se relaciona e se preocupa com os detalhes das nossas vidas, o Deus que a Bíblia revela, é o Deus que criou e que hoje continua sustentando todas as coisas. Se nós estamos aqui, é porque Deus está sustentando todas as coisas. Agora veja, meu amado irmão, se Deus criou o mundo e mantém tudo aquilo que Ele criou, então Ele detém a propriedade e a soberania sobre todas as coisas. Esse Deus criador, Ele tem o direito de governar sobre todas as coisas e de pedir o que quiser de nós. Se Ele criou e mantém todas as coisas, é Ele quem diz como nós devemos viver e o que nós precisamos fazer. Presta atenção, meu irmão. É muito importante entender isso aqui, porque a proclamação da palavra de Deus e a proclamação do evangelho não é uma tarefa do pastor, é uma tarefa do crente, do cristão, da igreja. A proclamação da palavra de Deus é a proclamação de uma verdade absoluta, irmãos. A única verdade. E você vai concordar comigo que nós vivemos em uma sociedade relativista, uma sociedade que não quer ouvir o que é certo e o que é errado, muito pelo contrário, eles querem decidir o que é certo e o que é errado segundo as vontades do próprio coração, segundo aquilo que eles desejam. É por isso que a sociedade fica tão irritada quando nós defendemos os valores da palavra de Deus, as verdades absolutas da palavra de Deus. Porque anunciar uma verdade absoluta em uma sociedade relativista soa como arrogante. Sabe o que o mundo fala, irmãos? Quando a gente é firme com as nossas convicções, eles vão pensar assim, eles vão dizer o seguinte: quem eles pensam que são? Será que eles pensam que são os donos da verdade? Cada um tem a sua própria verdade. Por exemplo, quando nós defendemos que o sexo é para ser desfrutado no contexto do casamento e que fora do contexto do casamento é pecado e uma afronta contra Deus, eles ficam irritados e nos questionam: o que é isso? Mas quem disse que é assim? Quem estabeleceu isso? E a nossa resposta deve ser: Deus disse, Ele é o dono de todas as coisas, é Ele quem diz como nós devemos viver e o que nós devemos fazer. Ah, mas eu acho, não importa o que você acha, não importa a minha opinião ou a sua opinião ou a opinião de quem quer que seja, importa o que Deus diz em sua palavra, e se Ele diz que é pecado, então é pecado e não tem mais o que se discutir. A verdade de Deus é absoluta, é firme. A sociedade nos questiona, com que autoridade vocês defendem a família
como um homem e uma mulher e os seus filhos, por que não pode ser diferente? Quem foi que estabeleceu isso? E a nossa resposta é: Deus estabeleceu. Ele é o dono de todas as coisas e Ele tem o direito e a autoridade para dizer como as coisas funcionam. Ele tem a autoridade para exigir de nós, criaturas, obediência à sua vontade, à sua lei e os seus propósitos. O Senhor é dono de tudo e de todos. É Ele quem determina como as coisas devem ser, como nós devemos viver e o que nós precisamos fazer. Diante dessas verdades, alguns vão dizer o seguinte, e esses somos nós, cristãos, nós que nos dobramos ao senhorio do Rei da Glória, nós vamos dizer o seguinte: nós cremos que o Senhor criou todas as coisas, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos, e nós administramos com fidelidade aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, conforme os propósitos que o Senhor tem. Nós que nos rendemos ao senhorio de Cristo, vamos dizer para Ele: Senhor, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Nós iremos dizer o seguinte: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas há algumas pessoas que não querem prestar contas para ninguém. Eles jamais vão reconhecer um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Eles vão dizer o seguinte: não há Deus, não há ninguém para prestar contas. Eu vou viver do meu jeito, eu vou satisfazer os desejos do meu coração, eu vou viver para mim e para os meus propósitos, e eu não devo nada a ninguém e não presto conta para ninguém. É por isso que é tão difícil para as pessoas reconhecerem que há um Deus sobre tudo e sobre todos, porque se há um Deus sobre tudo e sobre todos, e há, então é Ele quem determina como nós devemos viver e o que nós precisamos fazer. Uma verdade inquestionável, meus amados irmãos: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Todo o universo foi feito por Deus. E Ele tem o direito de reivindicar a sua autoridade sobre a vida de todas as pessoas do mundo. Sabe o que a gente precisa fazer diante dessa verdade? Duas coisas. Primeiro, você precisa se prostrar diante do senhorio de Cristo Jesus, o Rei da Glória, se dobrar diante dele. E segundo, você pode descansar o seu coração diante da soberania desse rei. Sabe por quê? Porque ele governa todas as coisas. E não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa a crise que esteja acontecendo no Brasil, na nossa cidade, na nossa família, não importa o tamanho da tempestade, do vento que esteja soprando na sua casa, há um Deus que está acima de todos os problemas e que governa todas as coisas, e esse Deus nos ama a ponto de morrer por nós. Diante disso, nós podemos descansar o coração e desfrutar de alívio na alma. Há um Deus que se preocupa com você, meu irmão, que tem um propósito, que está conduzindo a história, e você faz parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Ele é dono de tudo e de todos. Mas quando nós seguimos aqui, a segunda estrofe desse hino fala sobre os verdadeiros servos do rei. Querido irmão, se Deus é rei de toda a criação, então nós, os seus servos, nós devemos a Ele lealdade. Diante disso, perceba, Davi levanta uma questão. Veja o versículo 3, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? Em outras palavras, Davi está perguntando o seguinte: quem tem permissão para entrar na corte desse rei? Quem tem permissão para ter uma audiência com esse rei? Amado, Davi está perguntando o seguinte: qual é o tipo de homem que será admitido na presença desse rei, desse Deus majestoso, santo e justo? Meu irmão, olha para mim. Deus é amor, sim ou não? Mas Ele é só amor? Fala-se tanto que Deus é amor, fala-se tão pouco que Deus é santo e justo. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. A santidade de Deus é como fogo. Deixa eu ilustrar isso aqui para você, querido. Imagina que você está fazendo um churrasco com a camisa branca, e aí você deixa um molho vermelho cair na sua camisa. O que vai acontecer? O molho vai manchar a sua camisa.
Mas se esse molho cair dentro da churrasqueira, se esse molho cair na brasa, ele vai manchar a brasa? Não, muito pelo contrário, ele vai ser consumido pelo fogo da churrasqueira, ele vai ser consumido pela brasa. Da mesma maneira, querido irmão, o pecado na presença de Deus, ele não mancha a presença de Deus, muito pelo contrário, ele não suporta a presença de Deus, ele é consumido pela santidade daquele cuja Bíblia diz que é fogo consumidor. Você precisa entender isso aqui, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Lembra lá no início que eu disse que a Arca da Aliança ficou, que a presença de Deus ficou por cerca de 20 anos longe de Jerusalém, longe de Israel? Pois bem, eu disse aqui, os filisteus que tinham contato com a arca, com a presença santa de Deus, de uma forma indigna, eles eram consumidos pela santidade de Deus, e eles morriam ou eram feridos com tumores. Se você ler 1 Samuel, capítulo 6, versículos 19 e 20, não precisa abrir agora, mas você vai ver que num dado momento, a Arca da Aliança estava na cidade de Bet-Semes, e 70 homens nessa cidade olharam para dentro da Arca da Aliança. Esses 70 homens morreram. Sabe o que aconteceu? O povo começou a chorar diante dessa tragédia. 70 homens de uma vez morreram porque olharam para dentro da Arca da Aliança. E eles disseram o seguinte, o texto lá em 1 Samuel diz que eles chorando, eles fizeram a mesma pergunta que Davi fez aqui. Eles disseram assim, quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E a gente vê as pessoas só falando do amor de Deus. Você pode viver do jeito que você quiser, você não pode. Você vai se lembrar de uma ocasião em que eles estavam carregando a Arca da Aliança ia cair no chão, um homem chamado Uzá, cheio de boas intenções no coração, colocou a mão para não deixar a arca cair, mas a lei de Deus proibia. E o texto diz que a ira de Deus caiu sobre ele naquele exato momento e ele morreu. Davi ficou com seu coração triste. Meus amados irmãos, vocês estão entendendo por que a pergunta de Davi aqui é tão pertinente? Ele está perguntando que tipo de homem vai ser recebido, permitido, na presença desse Deus que é santo, desse Deus que é justo. E meu amado, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Esse é o grande problema da humanidade, sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores, cheios de falhas e de mazelas. Então, como podemos estar na presença desse Deus? O salmista responde. Versículo 4, ele mostra os requisitos, qual é o tipo de homem que é digno de entrar na presença de Deus. Presta bastante atenção, irmãos. O salmista vai mostrar qual é o tipo de homem que então é digno de entrar na presença desse Deus que é santo e justo. Versículo 4, ele diz assim, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Duas expressões interessantes aqui. Limpo de mãos, sabe o que isso significa, amados? Conduta íntegra, tem a ver com as nossas ações, aquilo que a gente faz. Nós não seremos admitidos na presença de Deus com as mãos manchadas pelas coisas erradas que nós praticamos. Deixa eu dizer algo para você. Todo pecado que nós cometemos manchou as nossas mãos. Cada roubo, cada suborno manchou as nossas mãos. Todas as coisas falsas que nós falamos, todas as coisas cruéis que nós falamos, manchou as nossas mãos. Todo clique em sites pornográficos que demos manchou as nossas mãos. Toda mentira, toda fofoca que espalhamos manchou as nossas mãos. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A sua mão e a minha mão está manchada de pecado. E Deus está dizendo que para entrar na presença desse Rei da Glória, que é santo e justo, tem que ter a mão limpa. E o negócio fica mais sério, porque o texto diz também que tem que ser puro de coração. Não adianta ter o exterior bonito, boa conduta, tem que ser puro por dentro também. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações precisam ser puras. Aí você pode dizer assim para mim, pastor, então tá tranquilo, porque eu sou puro de coração. As minhas intenções são puras, eu não tenho maldade no meu coração. Eu vou dizer para você assim, meu irmão, minha irmã,
A gente tem uma tecnologia, a gente não tem, tá, irmãos? Mas imagina se a gente tivesse. Eu ia dizer assim, uma tecnologia que a gente consegue expor o seu coração aqui no data show da igreja. E daqui uns dias vai ser um telão maior aqui, se Deus quiser. Eu vou falar assim, a gente tem uma tecnologia, vamos expor o seu coração. As intenções mais profundas do seu coração, os seus pensamentos, as suas motivações. Vamos expor tudo diante das pessoas. Meu amado irmão, eu tenho certeza que todos nós aqui ficaríamos apavorados diante da possibilidade de expor o nosso coração diante das pessoas. Porque o meu coração nem o seu coração é puro. Os nossos pensamentos são maus. Eu tenho certeza absoluta que você tem vergonha de muitas das coisas que você pensa, de muitas das suas motivações. A gente fica apavorado com a possibilidade do nosso irmão descobrir o que tem dentro do nosso coração. Mas a gente precisa ficar apavorado, irmãos, com a verdade de que o Deus soberano, o Rei da glória, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente todas as nossas motivações e intenções, nada passa despercebido diante dos olhos daquele que criou os céus e a terra e sustenta os céus e a terra. Ele sabe de todas as coisas. E para ser digno de entrar na presença desse Rei, tem que ter as mãos limpas, irmãos. E tem que ser puro de coração. Você está percebendo a pertinência da pergunta do salmista? Porque ele está perguntando assim, quem é essa pessoa? Quem tem as mãos limpas? Quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? Quem é puro de coração? Querido irmão, a verdade é que ninguém nesse mundo é capaz de preencher os requisitos de uma forma perfeita. Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém consegue preencher esses requisitos de uma forma perfeita. Portanto, a única maneira de entrar na presença de Deus é por intermédio do único homem que cumpriu perfeitamente todos esses requisitos, Jesus Cristo de Nazaré. Querido irmão, Jesus, ele tem as mãos limpas, porque ele jamais cometeu pecado. O autor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus, ele é puro de coração, porque diz a Bíblia que ele é cheio de graça e de verdade. João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu amado irmão, nenhum engano foi achado na boca do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Amado irmão, somente o Senhor Jesus cumpre esses requisitos para entrar na presença do Pai. Agora, sabe qual é a boa notícia? E o Evangelho é essa boa notícia. A boa notícia é que Jesus cumpriu com perfeição a lei de Deus, não para o seu benefício próprio, mas ele veio com a finalidade de fazer com que eu e você, por intermédio dele, também tivéssemos acesso à sala do trono da graça de Deus, o Rei da glória. Essa é a única maneira, não há outra maneira de cumprirmos as exigências de Deus, somente sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, somente crendo em Cristo Jesus, que Ele nos substituiu na cruz do Calvário, somente assim nós seremos dignos de entrar, não por conta das nossas virtudes, mas por conta das virtudes de Cristo Jesus e dos méritos de Cristo Jesus, nós podemos ter acesso à sala do trono de Deus. Agora veja, o que fica claro para nós, querido irmão, é que os verdadeiros servos do Rei não são aqueles que batem no peito e dizem assim, eu sou digno, eu cumpro todos os requisitos. Não, esses são os hipócritas, os fariseus. Os verdadeiros servos do Rei são aqueles que diante da santidade de Deus,
Eles reconhecem que não são dignos, eles reconhecem que são incapazes de cumprir os requisitos, e por causa da sua miséria, eles se arrependem e se prostram diante do Rei da Glória, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, sê propício a mim, que sou pecador. Uma boa ilustração disso, meu amado irmão, é o profeta Isaías, que foi usado por Deus por muitas e muitas vezes para apontar para o povo de Israel e denunciar o pecado. Quantas e quantas vezes Isaías não apontou o dedo para Israel e disse: ai de vocês, ai de vocês. Faz um exercício, depois lê Isaías no capítulo 5, a partir do versículo 8, não precisa abrir agora. Você vai ler ali os ais contra os perversos. Isaías dizendo: ai dos que puxam para si iniquidade, ai dos que chamam o mal de bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Tudo isso no capítulo 5, até que no capítulo 6, ele entrou no templo e ele contemplou a majestade e a santidade de Deus. E o que ele fez, meus irmãos? Ele não disse: ai dos que fazem isso, ai daqueles. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou pecador e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu amado irmão, isso é arrependimento, isso é reconhecer diante de Deus que você é indigno de estar na tua presença. Mas depois dessa postura de Isaías, o que acontece? Um dos serafins se aproxima dele com a brasa viva, toca na sua boca e diz: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. E depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E aí sim ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É assim que nós nos tornamos servos desse Rei, adoradores desse Rei. Quando nós reconhecemos que somos indignos, nos prostramos diante dele: tem misericórdia de mim, com arrependimento e fé, ele nos perdoa os nossos pecados e nos convida a fazer parte dessa grande missão. E a gente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Esses são os verdadeiros adoradores. Portanto, meu irmão, sabe o que o Salmo 24 nos ensina nesses versículos? Nos ensina o seguinte: olha, você quer entrar na presença de Deus? Então está aqui, ó, o homem que você deveria ser, mas você não é. Jesus é o único que é, portanto o único jeito é confiando exclusivamente, não no que você faz, mas no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Deixa eu dizer algo para você, você que me escuta na sua casa: no céu, no reino dos céus, nenhuma justiça vai ser aceita. A sua justiça, justiça própria, boas obras, nada disso. Somente a justiça de Cristo Jesus. O único que foi perfeito, o único que é Deus, mas que também é 100% homem e que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. É a justiça de Cristo que precisa ser imputado a nós. Isso acontece quando você deposita a sua fé exclusivamente no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Agora nós vamos encerrar, fica tranquilo. Queria convidar o Ministério de Louvor que viesse aqui à frente. A última estrofe desse texto, desse hino, fala sobre a celebração da vitória. A celebração da vitória. Olha comigo aí para os versículos 7, 8, 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Meu amado, o clímax desse salmo vem aqui na estrofe final. Davi já afirmou no início do salmo o governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele já explicou nesse hino quem tem o direito de entrar na presença do rei. E agora a última estrofe desse salmo é a ideia do rei entrando na cidade de uma forma vitoriosa. E o grito que nós ouvimos aqui é o seguinte: abram os portões, levantem as portas, para que entre o Rei da Glória. E nós já explicamos aqui
o contexto em que esse salmo foi escrito, quando depois de cerca de 20 anos, Davi traz a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, e eles entraram com júbilo novamente na cidade, cantando, e Davi dançava com todas as suas forças. Nós já falamos aqui que um dos contextos que os israelitas cantavam esse salmo é quando eles venciam as batalhas e voltavam para casa cantando, e quando eles estavam entrando na cidade santa, eles gritavam: abram as portas para que entre o Rei da Glória, e assim eles entravam com a Arca da Aliança. Todavia, meus amados irmãos, todos esses eventos aqui, eles foram apenas celebrações que apontavam para um evento muito maior. Quando o Senhor Jesus, o Rei da Glória, entrou na cidade santa, entrou no céu, na presença de Deus, depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Querido irmão, como falamos, nenhum homem preencheu os requisitos para entrar na sala do trono de Deus, na presença desse rei. O único que preencheu os requisitos foi Jesus, que é Deus, mas também é 100% homem, portanto, ele é um representante nosso, e o Senhor Jesus, então, lutou contra o pecado, lutou contra a morte, lutou contra Satanás, e ele destruiu completamente o domínio do pecado, ele conquistou a vitória sobre todos os poderes do inferno, ele triunfou sobre todas as coisas. E agora, Cristo Jesus, verdadeiramente homem, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus, e ele vai entrar na presença de Deus. E aí, querido irmão, o comentário mais interessante que eu já li sobre esse versículo é do príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. Ele disse assim, que Jesus então chega vitorioso no céu, e Jesus clama: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Spurgeon comenta o seguinte, que nesse momento, diante da voz de um homem, todos os habitantes do céu se reuniram ali nos muros da cidade e começaram a se perguntar, os anjos de glória, diante da voz de um homem, eles se reúnem e se questionam: quem é esse? Quem é o Rei da Glória? Qual é o homem que ousaria colocar as mãos nessa porta? Nenhum homem jamais chegou nesse lugar. Quem é esse que diz ser o Rei da Glória? E o Senhor Jesus responde: o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E nesse momento, meu amado irmão, pela primeira vez na história da humanidade, um homem passa pelos portais eternos e entra na presença de Deus. E esse homem é Jesus Cristo. Ele não entrou ali pela graça, ele entrou ali pelos seus próprios méritos e suas próprias virtudes. E você pode me perguntar assim: pastor, por que é tão importante essa entrada de Jesus no céu depois que ele morreu e ressuscitou? Porque Jesus já não estava no céu desde a criação, e do céu ele abriu mão da sua glória e se fez homem. Por que é tão importante essa volta dele para o céu? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava no céu antes, como Deus somente, e agora ele volta como Deus, mas também como homem, como um representante nosso, como um irmão nosso. É o primeiro homem, é o único homem que conquistou o direito de entrar na presença de Deus, e agora, por intermédio de Cristo Jesus, eu e você também podemos ter acesso ao trono da graça do Rei da Glória, do Criador dos céus e da terra, e tão somente por intermédio de Cristo Jesus, nós podemos ter acesso à cidade santa, à vida eterna. Meu amado, eu não posso encerrar sem dizer que tem um outro lugar que o Rei da Glória precisa entrar, e que se ele entrar nesse lugar vai fazer toda a diferença. Não adianta nada você saber sobre essa entrada triunfal de Jesus, o homem perfeito que entrou na presença do Rei da Glória, que conquistou o direito de entrar no Rei da Glória, que conquistou o direito de entrar na presença do Rei da Glória. Não adianta você conhecer isso tudo se esse rei ainda não entrou no seu coração.
quero desafiar você nessa noite a sair daqui com a certeza de que o Rei da Glória habita no seu coração. Sabe por que você precisa sair daqui com essa certeza? Porque da mesma forma que Ele subiu aos céus, Ele vai voltar de forma gloriosa. Ele vai colocar uns à sua esquerda, uns à sua direita. E para os que estiverem à sua esquerda, Ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim. Para os que estiverem à sua direita, Ele dirá: sejam bem-vindos, servos bons e fiéis, entrai na posse do reino de Deus que vos foi preparado desde a fundação do mundo. De qual lado você vai estar, meu irmão? Nesse grande e glorioso dia. Saia daqui com a certeza de que o Rei da Glória entrou também no seu coração. Queria te convidar, enquanto nós cantamos a parte de uma canção, a pensar nessas questões. Curva sua cabeça, enquanto o ministério de louvor nos conduz com uma canção. Ore ao Senhor, corrija a sua vida diante daquele que é Rei, mas que também é um Pai amoroso, que deseja se relacionar comigo e com você. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome.